gravação e transcrição, ok? É isso, hein? Oi, pessoal. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ah, então beleza. Então vamos lá. Hoje a gente... Só lembrando que, assim, toda terça-feira eu estou aqui online para encontrar vocês. Então, quem quiser... Eu sei que muita gente falou, professor, eu tenho uma questão de horário, mas, assim, eu nunca fico até 8 horas, eu sempre fico mais um pouquinho. Eu super entendo vocês. Mas, assim, também é um horário que mais se adapta à minha rotina, né? Mas sempre por alguma questão pessoal ou algo que vocês queiram marcar, me manda um e-mail. Ah, professora, será que eu consigo marcar com você nesse horário? Se eu tiver a disponibilidade, eu posso avisar vocês, tá bom? Eu acho que tudo é uma conversa, tudo é um diálogo. Então, só para reforçar, mas todo o nosso dia é esse. Toda terça-feira, de 7 às 8, 8h15, enfim, dependendo da necessidade, eu estou aqui online, vocês podem me procurar, mas também mandem mensagem. Eu estou sempre tentando responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, hoje a nossa oficina é plano de aula, uma tentativa, né, uma conversa, eu acho, nossa, para entendermos um pouco o que eu fiz, qual foi a minha ideia. Pegar muito da minha experiência, que eu vou me apresentar para vocês aqui, tentei pegar da minha experiência, né? Tentei juntar com as dúvidas que eu venho recebendo de vocês durante esse período que eu venho acompanhando o fórum de vocês. Assim, eu tentei juntar as duas coisas para a gente poder tentar dialogar. E aí eu quis começar, né? Eu vou começar com essa imagem e falar para vocês qual é a intenção dessa imagem para vocês, né? Esse foi um dia de uma atividade que a gente fez uma festa para as crianças, né? E eu quis mostrar para vocês que, assim, dentro da educação infantil, nós podemos ser muitas coisas. E acho que a primeira para a gente estar trabalhando com a educação infantil, e aqui a gente está dialogando sobre tudo, porque vocês são futuros professores, uns já estão em sala de aula, apesar da gente estar especificamente falando sobre a disciplina estágio, eu acho que pensar um plano de aula, a gente estar estagiando, estar observando uma sala de aula, principalmente para quem não tem contato com sala de aula, é um mergulho já na sua profissão, é um mergulho do que poderá ser o seu dia a dia. Então, eu acho que é interessante a gente começar sobre isso, né? Eu falando para vocês, oi, tudo bem? Eu quero que vocês, quando pensarem na educação infantil, quando pensarem no estágio, quando pensarem na observação, quando pensarem em estar neste lugar que é dentro da escola, exercendo a profissão de vocês, que vocês se tirem toda a vergonha, que vocês se abram às crianças, que se abram a esse momento, porque por muito tempo a educação infantil foi vista como algo menor, mas a educação infantil é um empoderamento que a gente pode oferecer para essa criança para o resto da vida. Tudo que a gente trabalha na educação infantil, tanto vai oferecer para como essa criança vai ver a escola, como ela vai se sentir dentro da escola, como vai desenvolver habilidades que ela vai usar para a vida inteira, além de ser um presente. Aqui a gente não está falando sobre questão de relação de trabalho, não estamos falando de salário, não estamos falando nada disso. Estamos falando da escolha da profissão que nós fizemos, da escolha do curso que vocês fizeram. Então, assim, é um prazer e é um momento de aprendizagem, assim, se você está disposto a ouvir, se você está disposto a mergulhar com todos os seus sentidos, eu tenho certeza que vocês vão se sentir extremamente enriquecidos e melhorados enquanto pessoas. Porque não há ser humano melhor para você lidar do que uma criança. Então, eu quis me mostrar assim para vocês, de flor na cabeça, de fantasia, com a sala fantasiada, para que vocês entendam como é esse mergulho, como é prazeroso esse mergulho, como eu estava feliz com esse mergulho e como a gente gosta e se dedica a esses momentos. Então, eu sou essa pessoa, eu sou Isabel Machado, eu sou formada em pedagogia, sou especialista em gênero e sexualidade. Meu recorte de pesquisa é sobre questões raciais e autoestima da criança,
na educação, na educação infantil especificamente, sou mestre em educação, professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro, e estou como professora orientadora do curso de pedagogia da Universidade Mileia. Então, agora é um convite que eu faço para vocês, para a gente poder conversar e tentar entender o que é o plano de aula. Eu recebo isso muito de vocês. O que é o plano de aula? E aí eu trouxe a minha experiência para tentar dialogar com vocês sobre isso. Então, vamos lá. Se eu estiver indo muito rápido, gente, vocês podem falar, tá? O plano de aula, ao meu ver, e eu quero que vocês vejam essa descrição que ela foi retirada, eu retirei do guia da disciplina de vocês. O plano de aula ele é nada mais do que o nosso planejamento. Às vezes a gente se pega assim, mas como eu vou fazer um plano de aula? O que é um plano de aula? Gente, a gente planeja a nossa vida, todos os momentos, o dia inteiro. O meu dia hoje, ele transcorreu planejando tudo que eu tinha que fazer. Desde o momento, na verdade, ele já vem transcorrendo de algumas coisas que eu precisava me organizar desde o final de semana. Então, por exemplo, no sábado, eu sentei para preparar essa apresentação de vocês. Por quê? Porque eu sei que meu dia, durante o dia de semana, é muito corrido. E eu queria fazer uma coisa com tanto amor, com carinho, e que eu conseguisse oferecer para vocês algumas respostas, não todas. Eu estava preocupada com isso e eu quis sentar com calma, com todo o tempo que eu tenho para poder fazer essa apresentação. Porque eu sabia que a terça-feira para mim seria muito confusa, porque tem a aula de manhã, aí o horário de buscar meu filho na escola, e aí eu queria organizar um espaço para estar aqui com vocês hoje. Então, assim, planejar a gente faz no nosso dia a dia a todo momento. O ônibus que a gente vai pegar, qual é o que a gente vai comer? Às vezes você já está no trabalho, de tarde, já pensando de manhã, o que eu vou almoçar? Aonde eu vou almoçar? Eu vou pedir a quentinha, eu vou almoçar no meu trabalho? Eu trouxe a minha quentinha? Então, assim, o planejamento, ele está na nossa vida. E o plano de aula nada mais é do que isso. Então, a definição, que é uma ferramenta importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Ele não é apenas um guia para o professor, mas também uma estratégia para promover a coerência entre os objetivos educacionais, as práticas pedagógicas e as avaliações. Além disso, proporciona organização, previsibilidade e flexibilidade, permitindo que o professor tome decisões pedagógicas fundamentadas e adaptadas à realidade da sala de aula. Então, o seu plano de aula seria o seu guia. O que você pretende fazer? Qual é a turma que você pensa em tudo? Qual é a faixa etária que eu estou trabalhando? Qual é o segmento ou turma? Depende do lugar que você veio. Eu sou do município do Rio, a gente fala muito segmento, que são as enturmações, né? Maternal 1, maternal 2, berçário 1, berçário 2. Qual é a idade dessas crianças? Eu vi que tem alguns, algumas crianças que têm idade um pouquinho maior, porque existem alguns lugares que ainda tem o maternal 3, né? Então, assim, qual é a lógica, né? O que você, para você fazer o seu plano de aula, você tem pelo menos essas ferramentas, né? Pelo menos essas questões na sua mente. O plano de aula, ele vai te guiar durante esse processo. Ele pode ser imediatista, que aí você faz no momento que você entrou na sala, você faz, ou ele pode prever, né, quando você faz antes. E aí, como sugestão, eu acho que você prever, tentar pensar no antes, é muito melhor, porque você pelo menos entra na sala com um plano. Ter um plano é basicamente o caminhar que você vai ter dentro dessa sala de aula. Para estar com as crianças, para estar em sala de aula, para quem tem uma experiência, eu dou aula desde 2012, então eu acho que eu tenho uma certa experiência. Confesso para vocês que é a melhor ferramenta. Para a gente ter esse plano de aula, eu quero que vocês relembrem tudo isso daqui, todas essas informações. Eu me guiei pelo nosso guia da disciplina que está lá no ambiente, tá, gente? Algumas informações eu me aprofundei em alguns autores que eu conheço. Então, aqui não é uma aula que eu vou dar, não. Eu vou entrar no plano de aula. Mas isso foram questões que eu vi no fórum de vocês, que os alunos, e eu acho que são questões muito válidas, gente. Toda questão importante. Me perguntando, professor, o que é observação? O que eu tenho que observar? O que eu tenho que registrar no nosso, né? No nosso diário de bordo?
E aí, como eu faço esse plano? A partir da observação, a partir do registro, e aí, como eu monto esse plano de aula? Então, essas foram questões que vocês me trouxeram no fórum, e aí por isso que eu achei importante trazer uma pequena definição. Mas isso também são questões que estão lá no guia da disciplina. Eu peguei para vocês poderem ver. Eu tenho meu guia aqui do meu lado, e eu aconselho quem não leu, que leia. Ele é bem explicadinho e ajuda bastante nesse processo. Então, a primeira coisa é uma questão que eu recebi no fórum de dúvidas. O que eu tenho que observar? Então, vamos entender o que é o observar, tá? Essas 3 definições, eu me baseei em uma autora que eu amo de paixão e quem tiver interesse, gente. Ela fala sobre registro, sobre avaliação. É, assim, a minha autora queridinha atualmente, que é a Maria Alice Proença. E aí o livro é Prática Docente, a abordagem de Régio Emília e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. E ela fala sobre registro, avaliação, planejamento. É um livro fininho. Esse aqui, ó. Maravilhoso, gente. Leiam. Quem tiver interesse, depois eu posso até disponibilizar o nome para vocês. Então, o que ela traz para a gente sobre observação? O objetivo deste instrumento metodológico é o de apurar o olhar, a escuta do professor, permitindo-lhe fazer a leitura do que acontece no seu grupo, tanto de fatos explícitos, né, que estão à vista, quanto fatos implícitos, que estão ocultos. E eu vou explicar a diferença entre eles. Muitas vezes nebulosos, detectando necessidades, desejos, pautas e interesses dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Então, o que você vai observar? Você vai observar o dia a dia. Você vai apurar a sua escuta. Por isso que eu fiz aquela introdução inicialmente, para que você mergulhe com todos os seus sentidos quando você estiver no seu estágio. Se sinta livre e, óbvio, com todo respeito, respeitando o seu professor, supervisor, mas mergulhe nesse momento, aproveite este momento de alguma forma. Ouça as crianças, aguce a sua audição, a sua visão. Por isso que a gente fala mergulhar com todos os sentidos, os seus sentimentos, para você observar e estar disposto a estar naquele lugar e ouvir essas crianças. Então, observar é isso, você vai observar o dia a dia. E eu trouxe exemplos dentro da minha prática. E o registro, que é o seu diário, quando a gente fala de registro aqui, a gente está falando do diário de bordo. Eu também recebi essa dúvida. O que eu ponho no meu diário de bordo? Então, o registro, a Maria Alice define como um material de escrita, fruto das experiências vividas pelo professor. Uma forma de escuta e organização do sujeito. Além de ser uma fonte de memória, o ato de registrar possibilita um estudo reflexivo do professor em relação ao seu grupo e à sua prática pedagógica, pois lhe permite refletir com distanciamento sobre fatos, sujeitos, práticas culturais do contexto observado e conhecimentos produzidos. Então, você fez esses 3 movimentos: observou, registrou, e agora você vai ao planejamento. É o quê? O seu plano de aula. E o que a gente entende enquanto planejamento? É um instrumento metodológico e o ponto de partida e de chegada de todo e qualquer trabalho referente à educação, pois é responsabilidade do professor organizar como ele pretende trabalhar com os objetivos e conceitos propostos ao seu grupo. Guardem esses 3 conceitos que a gente vai voltar, a gente vai voltar indo e voltando nele o tempo inteiro. E aí eu trouxe um exemplo de um momento de planejamento que nós fizemos em sala de aula, usando esses 3 movimentos: observar, registrar e planejar. Tá meu lindo aí, que eu não posso botar a foto para vocês, mas eu gostaria, que meus alunos são lindos. Então, o que é o observar, né? O observar, eu trouxe essa imagem. Eu vou dizer por que eu trouxe a imagem para vocês. Eu quero que vocês olhem ela por completo. Então, nós temos um aluno, ele está bem sorridente. Essa é uma foto do acolhimento, tá, gente? Foi um momento de adaptação. Então, eles não conheciam a gente, e nós não conhecíamos eles, né? E aí ele está bem feliz, é um sorriso, conseguiu um sorriso no acolhimento, ó, é lucro. Tá brincando, e aí nós temos um castelo, a gente tem um balde, a gente tem um caminhão, tem um super-herói lá atrás, e a gente tem esse registro, essa observação, um fato que eu observei. Uma das formas também da gente observar, e aí você tem que pedir autorização ao seu professor supervisor,
sempre respeitando, né, a questão da privacidade, do uso de imagem das crianças. As nossas crianças do município, os pais assinam uso de imagem, mas eu sempre aconselho a não exporem as imagens das crianças. Então, vocês tirarem alguns momentos que vocês acham mais curiosos, com autorização do seu professor supervisor. O seu professor supervisor é aquele que está em sala de aula com você. Você pode tirar uma foto, porque isso ajuda muito, é um apelo visual que vai reviver a sua memória de um momento que você viveu no seu estágio. E aí o registro, que é o meu diário de bordo, e eu tenho meu caderno também em sala. E aí eu trouxe uma parte, destaquei uma parte para vocês. Logo no início das aulas, um brinquedo novo vem chamando a atenção das crianças, o carro de bombeiro. Como ele liga, acende as luzes, faz barulho, além de ser de fricção, eles adoram. Quando empurramos o caminhão, que também já foi motivo de algumas disputas, auxiliou muito durante o período de adaptação e será um bom disparador para outras atividades, pois prende a atenção das crianças. Para quem não sabe, disparador, a gente usa muito esse termo no município, é o início, são coisas que a gente usa para que a gente possa introduzir um assunto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Esse caminhão, como chamou muita atenção, ele pode ser um instrumento, um objeto que me ajude a ser o disparador se eu quiser trabalhar alguma coisa. Por exemplo, as cores, o tamanho, o movimento, falar sobre a profissão, falar sobre o bombeiro, o que o bombeiro faz, o que o bombeiro não faz, enfim. Aí eu vou mostrar para vocês, a partir da observação, do registro, foi para o meu plano de aula, foi para o meu planejamento. Que atividade que eu pensei? Inicialmente, dentro do projeto da minha escola, e é muito importante vocês conhecerem o projeto, nós estamos trabalhando com 3 temas, né? Identidade, família e escola. Então, dentro do desenvolvimento de outras questões com as crianças, nós temos que trabalhar esses 3 temas. Então, a partir deles, a gente distribui e pensamos nas atividades, né? Então, no primeiro, que é a identidade, eu estou trabalhando quem sou eu. E aí, com o caminhãozinho, o que eu pensei? Com o auxílio de diferentes objetos de medida, usar o caminhão de bombeiro para compararmos tamanhos. Porque eu queria trabalhar a altura das crianças, o tamanho, pequeno, médio, grande, entenderam? Para posteriormente medirmos as crianças. Então, usar o caminhão, como eu estou dando um exemplo, vocês entenderam? A partir do que vocês têm que fazer no estágio. Observar o dia a dia, fazer anotações. E o que vocês podem tirar para o plano de aula? A minha sugestão é o que durante aquele trabalho do professor supervisor chamou mais a atenção das crianças. O que vocês acham que eles mais gostaram? Que é muito melhor quando vocês pensam o plano de aula de vocês, que ele vai de acordo com o projeto da escola, de acordo com o que o professor supervisor vem trabalhando em sala de aula, tá? E aí eu coloquei isso em prática, nós fizemos isso em sala de aula. A minha sala de aula tem bastante coisa, não reparem, tá? E essas manchas no chão não é sujeira. É que eu fui trabalhar as iniciais dos nomes, a gente faz com fita, para os alunos poderem identificar, tá? Então, olha só. Então, eu coloquei, ó, trouxe diferentes elementos de medida, que eu trouxe a fita métrica, depois vocês vão ver, trouxe o metro, trouxe uma trena e trouxe uma régua. Apresentei esses objetos eles e peguei o caminhão, que chamou a atenção deles. E peguei um carrinho menor. Nós usamos para medir. Esse é meu auxiliar, que é o tio Vanildo. E a partir disso, eu comecei a conversar com eles. Qual é maior? Qual é o menor? Qual está no meio? Que aí eu fui para o meu tamanho, que eu sou mais alta que o tio Vanildo, depois fiquei do lado dele e a gente chamou essa aluna, que é a Maria Letícia, para ficar do nosso lado. Aí eu perguntei, quem é maior? A tia Isabel, o tio Vanildo? A Maria Alice? Quem é maior? E aí eles falaram, a tia Isabel é grande, o tio Vanildo é pequeno, a Maria Alice é pequena. Ah, o tio Vanildo fica no meio, o médio eles se enrolaram um pouquinho. Mas eles conseguiram compreender o que eu quis passar para eles, né? Então, posto isso, o que eu quero mostrar para vocês, né? A gente conversou sobre o observar, registrar e o planejar. E aí, o que eu trouxe para a gente poder trabalhar com os instrumentos que vocês vão usar
para escrever o quê? O seu plano de aula, que é oferecido pela universidade, e o seu diário de bordo. Que o seu diário de bordo é o quê? É o seu documento de registro. Muita gente tem me perguntado também, professor, eu tenho que te mandar o diário de bordo, você vai corrigir? Não. Esse é o caderno de vocês, é o instrumento de vocês para que vocês possam acompanhar o estágio e que ele auxilie quando vocês forem fazer o plano de aula, tá bom? Então, esse é o documento, eu tirei a imagem justamente do ambiente de vocês para que vocês vejam. É o diário de bordo e ele vem com essas questões. A data, você põe a data diariamente, né? Dependendo, tem gente que faz 3 vezes na semana, tem gente que faz todo dia, de acordo com o seu plano de estágio. Você vai colocar a data que você está na escola, o horário que você está, quais foram as ações realizadas pelo professor supervisor, o que ele fez. No caso, se vocês fossem descrever a minha, vocês iam falar, a professora trabalhou tamanhos usando o caminhão, ela perguntou qual era o maior, o menor, o médio. E você falar, valeu a pena? As crianças gostaram, elas se animaram, foi uma aula que às vezes o planejamento não dá certo. Foi uma aula que deu certo? Não foi uma aula que deu certo? O que aconteceu? Você tem uma sugestão? O que você mudaria? Poxa, foi uma aula que deu certo, deu super certo, mas eu acho que talvez eu faria de outra forma, colocaria mais objetos, ou mediria todas as crianças juntas, enfim, outras estratégias que vocês poderiam pensar. E você tem outras anotações, outras observações? Esse é o seu diário de bordo, é o que vai te ajudar no momento do registro do seu dia a dia no estágio. Até aqui tá tudo bem, gente? Tá beleza? Eu tô falando e não sei. Dei um ok aí, tá indo rápido, estão se perdendo. Me dá um okzinho aí no chat, saber se tá tudo caminhando, se vocês estão conseguindo ver bem. Então beleza, eu tô vendo umas mãozinhas levantadas aí. Qualquer coisa me interrompam, né? Vamos de novo. Eu saí da minha apresentação, tá aqui. Eu estava ouvindo música para a gente poder dar uma animada. Perdi minha apresentação aqui. Opa, aqui, beleza. Então vamos lá. Ué, gente, eu perdi ela aqui, né? Apresentar, desculpa. Quando eu saí, ela saiu. Vamos dar uma adiantada. Então, beleza. E aí, a partir do diário de bordo de vocês, das observações, vocês vão montar o plano de aula, que esse é o documento que está lá no nosso ambiente. Ele vem com essas duas orientações, né? Você deverá alinhar com o supervisor de estágio, que é o seu professor na escola, a data específica da aula na qual realizará a regência avaliada por ele. Após o alinhamento, preencher o presente plano de aula, você vai ter o prazo, né? No prazo de 10 dias corridos, antes da aula marcada, vai ser avaliado pelo seu supervisor. E depois entregar uma cópia do plano de aula preenchido por você ao supervisor da escola antes da regência. E aí, plano da aula a ser avaliado. O estudante deverá planejar. Só uma aula também tem. O pessoal tem me perguntado isso. Professora, toda vez que eu vou no estágio, eu tenho que fazer um plano de aula? Não. Você vai no estágio para observar. Lembrando que é sempre uma observação ativa. Vê o que seu supervisor está precisando, de te auxiliando. Converse sempre com ele. Lembra do mergulhar? O professor também gosta, o professor adora falar, adora dialogar, tirar dúvidas, pedir opiniões. Então, pergunta a ele o que você está fazendo, o que você está achando, qual é o projeto. Ele vai ser também uma das melhores pessoas para te orientar dentro desse ambiente e aproveitem isso. Né? Como estão as crianças? O que você pensou para esse ano, para as crianças? O que você está pensando à frente? Ele vai te ajudar também quando você tiver que fazer o seu plano de aula. Então, assim, você vai fazer só uma aula, depois desse período do seu estágio, final do estágio, e ela tem que ter duração no mínimo de 1 hora a aula, a ser conduzida na presença do seu supervisor. A gente vai olhar isso também quando a gente vai preencher, a gente vai dialogar sobre isso, sobre a questão da hora. Então, é isso. Agora, vamos para esse plano de aula, que acho que a gente veio aqui para isso, não foi? Então, assim, qual é a lógica, né? Eu quero que vocês entendam isso. O plano de aula que está aqui
o que está de preto, eu tirei exatamente. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar o plano de aula, o documento. Quem não pegou, eu aconselho. Porque, assim, o que eu sinto é que às vezes vocês ficam com um receio de, eu posso errar, não vai dar certo. Não tenho esse receio. Esse é o momento. Quando a gente está estudando, na verdade, acho que o professor está estudando o tempo inteiro. Mas no momento que a gente está aprendendo, a gente está na universidade, é o nosso momento que a gente pode errar e não vai estar prejudicando ninguém, né? Porque na escola a gente erra também, mas a gente tem que pensar que nós temos as crianças, a gente tem que buscar sempre o melhor. Então, o estudar, esse buscar o melhor. Então, não fiquem com medo. O outro conselho que eu posso dar para vocês é fiquem no simples. O simples dá certo. Às vezes você quer pensar em uma atividade muito mirabolante, que tem várias etapas, que segue vários caminhos. É legal? É legal. Mas o simples funciona. As crianças aceitam super bem. E quando eu falo simples, não é simples, porque nada na educação infantil é simples. Tudo é pensado, tudo tem sequência, tudo tem uma lógica. Então, eu quero dizer assim, qual era a minha pergunta? Qual era a minha questão? Eu queria medir as crianças. É uma pergunta clara, é uma atividade bem lógica, né? É palpável, dá para se chegar. Quando você pensa no plano de aula, vários instrumentos podem te auxiliar. Então, o instrumento que eu usei foi o caminhão de bombeiro. Eu quis te dar um exemplo para vocês assim que tudo é observável. Mas pode ser um livro, uma música, sabe? Que pode te auxiliar a você pensar nesse plano de aula. Então, pense no simples. Você quer trabalhar o corpo? Vou pegar. Todo mundo conhece aquela música cabeça, ombro, joelho e pé. Existe um plano de aula. Você pode fazer um plano de aula pensando nisso, que isso está trabalhando as crianças, isso está desenvolvendo as crianças. Isso é pedagógico, gente. Às vezes a gente pensa assim, uma música. Uma música não é pedagógico. Até eu trocar a fralda de uma criança, você mexe com tantas sinapses mentais dela, isso desenvolve tantas partes do corpo dela que quando você busca estudar a neurociência, quando você busca a estudar por que as coisas acontecem na educação infantil, você vai entender que às vezes coisas parecem simples, não são tão simples. Então, assim, eu fazer esse movimento matemático com eles, que é um movimento matemático com eles, através de medir, de usar um caminhão, está desenvolvendo neles uma lógica matemática. Entenderam onde eu quero chegar? Então, vamos lá, voltando. Então, esses pontos que estão em preto são os pontos que estão no plano de aula. Eu vou dar uma corridinha, porque eu não quero me estender muito e prender vocês demais. Então, a primeira coisa, o que, que é? Vem aquelas informações, aquelas questões, né? E depois vem nome do estagiário. No caso, eu botei o meu, porque eu estou fazendo como se fosse o meu plano de aula. Então, eu botei o meu nome completo, Isabel Cristina Silva Machado. Qual o curso que a gente está fazendo? Pedagogia. Qual é a realização dessa regência? Para estágio supervisionado 1, nós estamos fazendo o quê? Educação infantil. Então, seu X é na educação infantil. E aí agora vem essa parte, disciplina. Se não for educação infantil, preste atenção nisso. Por exemplo, matemática. A educação infantil, ela não é pensada por disciplinas. Vocês viram que eu falei, lógica, matemática. É diferente da disciplina de matemática. Nós trabalhamos com campos de experiências, vivências. O documento que norteia a nossa educação infantil é a BNCC. Eu vou trazer ela aqui e vou explicar o que significa direitinho. Então, assim, quando a gente, nessa parte, não se aplica a nós, não se aplica quando nós estamos no estágio de educação infantil. Então, você vai escrever exatamente isso. Não se aplica porque nós não temos disciplina na educação infantil. Então, próximo. O próximo item que tem no plano de aula. Semestre e o ano de realização do estágio. No caso, vamos dizer que o seu plano de aula, né? Você está inscrito agora, então você está no primeiro semestre. E o ano é 2025. Agora, o tempo estimado de aula, 60 minutos. Eu vi alguns planos que eu já venho corrigindo, 5 horas, 4 horas de aula. E aí, talvez eu até pense assim, às vezes essa pessoa já está em sala de aula e ela já está pensando na aula dela em si, porque o tempo da criança em escola são de 4 a 5 horas mesmo. Mas se você é o estagiário e você está planejando esse plano de aula,
O máximo que eu aconselho a vocês são 60 minutos, que é 1 hora. E dentro desses 60 minutos, nós temos o quê? Eu estou botando aí, eu ampliei, porque a lógica seriam 30 minutos, gente. O tempo de preparação, de organização, de introdução, de você se apresentar para essa criança, de você criar um ambiente, né, agradável, para que a sua aula seja agradável também, né? Porque você não pode chegar lá e falar, agora é isso, vai médico, pega... Não, você tem que criar um ambiente, né? As crianças já vão estar convivendo com você, então ela já te conhece, mas talvez ela não te conheça oferecendo esse momento de uma atividade. E eles são super dispostos a usar atividade, gente. Então, nesses 60 minutos eu já estou colocando tudo, seu tempo de organização e seu tempo de aula. Porque as crianças têm um tempo máximo que elas ficam concentradas. Vocês vão perceber, e acho que no dia a dia, no estágio, vocês vão perceber isso, que as crianças se dispersam muito rápido. Qualquer coisa que aconteça com eles, por isso que a gente falou dos disparadores, coisas que talvez chamem a atenção deles e que te ajude a aprender um pouquinho a concentração deles, é tempo favorável para você usar em sala de aula. Então, a lógica é que você vá mesclando as atividades, vá passando, vá conversando, dialogando o tempo todo para chamar eles, ouçam eles, peçam resposta, eles gostam de falar, peçam, eles se sentem, a gente tem que dar a importância deles desse momento, porque eles são importantes, né? Eles têm voz, eles têm história, eles têm trajetória. Então, ouçam eles. Às vezes você está falando de uma coisa, eles falam de uma coisa completamente diferente. E às vezes você tem que ouvir. Ah, é isso, fulano, aconteceu isso. Essa semana minha colega, minha aluna machucou. E a gente estava falando de outra coisa. Ela falou, tia, eu me machuquei, eu caí. Aí ela contou toda a história que ela caiu. Eu falei, Johanna, você caiu, que pena. Poxa, deixa eu ver o seu dodói. Aí ela me mostrou o dodói dela. Até porque... Aí eu vou falar por quê? A gente já vai usar semana que vem para uma outra atividade. Eu falei, beleza. Depois eu vou lembrar esse diálogo dela comigo, quando eu apresentar sobre a questão da higiene, do corpo, cuidado com o corpo. E aí, viu como é a cabeça de professora? E aí eu falei para ela, mostra. Eu falei, mas o seu dodói, você viu o que a tia trouxe aqui para você? Aí, seu dodói já passou, que já estava com casquinha. Ele já está com casquinha, já passou. Aí eu tento trazê-la de volta para apresentar a atividade para ela, ou reapresentar a atividade para ela, ou às vezes não dá certo, gente. Lembra que a gente falou lá? O planejamento tem que ser flexível. Às vezes você faz uma coisa e não dá nada certo, e está tudo bem. O caos também acontece na educação infantil. Hoje a minha aula foi um caos, depois eu até conto para vocês. Eu planejei uma atividade, eu achei que ela não fosse dar certo, que eu achei que tinha um grau de dificuldade maior para eles. Deu super certo a atividade, mas foram limpar o ar-condicionado da minha sala no momento da atividade. Eles acabaram com a atenção das crianças e é isso. Eu fiz com quem deu para fazer e quem não deu mais eu vou fazer amanhã. E tá tudo certo, e planejamento é assim, né? Então vamos lá, vamos voltar, né? Data de realização da aula. Vai ser aquela data que você marcou com o seu professor supervisor, que aí é um dia que seja melhor para ele, que talvez não atrapalhe o planejamento dele, tá bom? Aí vamos para o próximo item que tem lá no plano de aula. Objetivo da aula. Por que você quer dar essa aula? Lembra que eu falei do meu objetivo? A minha intenção era o tamanho, medir as crianças, né? Saber o tamanho das crianças. E quando vocês pensam, às vezes eu vejo o pessoal põe um texto imenso por objetivo. Então, assim, a lógica é o que você quer, qual é a sua questão, o que está te motivando, por que você está fazendo isso, por que você quer pensar essa atividade. Aí eu vou ler o meu objetivo. Compreender a diferença de tamanho, pequeno, médio e grande, entre os objetos, né, que eu trouxe aqueles, e entre si, a partir da apresentação de diferentes ferramentas de medidas. Então, esse foi o meu objetivo. Saber a diferença de tamanho, né, entre eles, as crianças, a altura deles, e entre outros objetos que estão na sala, e também apresentar para eles diferentes objetos de medidas, que foram esses que eu trouxe. A trena, o metro e a fita métrica. Qual é o próximo item que tem lá? Qual é o tema da aula? O que é o tema da aula? É o título dela. Você pensou? É o principal dessa aula. O meu título foi simples. É pequeno, médio e grande.
poderia ser também as diferenças de tamanho. Qual a altura de cada criança? Uma questão, entendeu? Poderia ser o seu tema. E o próximo item, quais são os conhecimentos prévios necessários, os conceitos dominados pelos estudantes? Lembra? Vamos ficar no simples. Para que você, quando eu pensei essa atividade, algumas coisas já estavam na minha cabeça. Por isso que é importante eu observar. Eu já sabia que as crianças, todas as minhas crianças, elas falam, elas verbalizam. Eu já venho observando isso nelas, todas as minhas crianças. Ah, Isabel, mas se foram crianças que não verbalizam, não tem problema, elas apontam. As crianças têm várias maneiras de se comunicarem. Por isso que você tem que observar para entender de que forma ela está se comunicando. Bebês. Ah, os bebês não podem te falar, mas você pode mostrar. Eu podia mostrar objetos para eles. Ah, olha o caminhão grande, olha o carrinho pequeno. E aí eu poderia falar para os bebês, né? Eu estou falando bebês assim, uma faixa etária maiorzinha, de meses, aí você pensa outras atividades, que são mais motoras, né? Você poderia pedir que as crianças. Onde está o caminhão de bombeiro, por exemplo? Para um berçário. Vamos dizer que você esteja num berçário. E aí você poderia se atentar se alguma criança. Onde está o caminhão? Onde está fazendo barulho? Se você liga o caminhão e ele faz o barulho. Onde está fazendo barulho? E aí você fala para os bebês: cadê o barulho? Onde está o barulho? Para eles, talvez, gatinhando ou andando, vai na direção do barulho. Ué, eu não estou ouvindo barulho. Esse carrinho não faz barulho? Aí você poderia trabalhar o som com as crianças. Entenderam? Com o mesmo objeto, tem outras funcionalidades. Então, vamos seguir. Então, quais foram os conhecimentos que eu percebi? Minhas crianças, que eu já sabia que eles tinham, e quais os conhecimentos eu achei necessários, eu pude pensar nessa atividade. São conhecimento das palavras que descrevem tamanhos, minhas crianças eles falam grande, pequeno. O médio, eles ainda estão com dificuldade. As crianças devem ter alguma familiaridade com a ideia de comparar objetos, isso também a gente já vem trabalhando em sala, então já sabia que eles tinham isso. E uma compreensão básica sobre formas e volumes, que eu também já percebo as crianças, até nas escolhas deles de brinquedos, eu já percebo que eles tinham, tá? E qual é o próximo item? E aí agora eu trouxe para vocês, né? A lógica é, com um exemplo, eu trouxe as fotos, né? O próximo item é objetos de conhecimento. Que aí é uma coisa até, eu estava olhando, eu olhei a oficina da professora Thalita, porque essa é a primeira vez que eu estou oferecendo uma oficina para vocês, né? Eu estou na Unileia há pouco tempo, e estou gostando muito. E aí eu pensei, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou, são objetivos de conhecimento, são para a vida. E isso eu achei muito interessante ela ter falado isso, né? Porque o que eu queria explorar com eles, o que eu dependia, né? Que eles tivessem, né, de conhecimento, alguns objetos, algumas questões, para que eu pudesse trabalhar esse tema com eles. A imaginação, né, eles terem essa questão de olharem o caminhão e poderem imaginar, olharem qualquer outro objeto e pensarem o que poderiam medir. Por isso que eu trouxe essas fotos. Explorar, que eles gostassem de explorar, que fossem crianças que gostem de explorar. Então, eu sabia que a minha atividade, pensada dessa forma, iria agradar essas crianças. A criatividade, a paciência para me ouvir, para estar nesse momento comigo, né? E essa paciência depende muito, por isso que eu falo para vocês, da forma que eu me ofereço para eles, como eu estou lá para eles, como eu estou disposta para eles, sabe? Então, a paciência também, o tempo de concentração deles também depende muito disso. Se eles percebem que você está sem paciência, que você já não está, sei lá, não se sentindo tão bem naquele espaço, eu sei que a gente fica nervosa, a gente fica nervosa ainda mais nesse momento, mas se eles percebem que você está lá aberto e disposto a estar com eles, podem ter certeza que isso muda no momento que você está oferecendo uma atividade. Então, e eu trabalho em equipe. Então, esses foram os objetos de conhecimento que eu pensei no momento da minha aula. E aí eu trouxe para vocês um exemplo visual para isso, né? Então, assim, a imaginação, a gente tem a minha aluna aqui maravilhosa, que ela é muito fofa, a Antônia, super séria, super na dela, sabe? Ela é, ela fala do nosso lado assim, bem quietinha e vai falando, bem baixinho. Ela é uma lady, Antônia.
E aí ela com a girafa, depois eu deixei os objetos à vontade, eu só não deixei a trena, porque a trena é de ferro, não sei quem conhece, podia machucar. Mas eu deixei o metro e a fita métrica. E aí ela foi medir os objetos. Aí a gente tem a Johanna, que é do Dodói, que é a que mais conversa comigo, fica o tempo todo do meu lado, medindo a nossa grade. Isso, gente, foram iniciativas deles, nós não incentivamos. Eu deixei os objetos lá na nossa cesta e falei para eles que eles poderiam pegar, que era para eles conhecerem. E aí eles começaram a explorar. E aí ele fez a mesma, um dos movimentos que nós fizemos, eles fizeram também. Então foi o Davi e o Gael, aí eles deitaram, ele pediu, Gael, deita, que ele fala assim, Gael, deita. Pediu pro Gael deitar, e ele foi medir o Gael. E eu trouxe essas 2 segundas aqui, porque eu queria que vocês olhassem como é interessante. O tio Vanildo mediu dessa forma. Ele encostou ele no armário e mediu assim, que é para eles ficarem o mais reto possível, né? E aí depois, quando elas pegaram, que essa é a Liz e a Mayra, elas pegaram a fita e ela fez a mesma coisa. Ela chamou, Mayra, vem aqui. E aí ela foi fazer o mesmo movimento. Então, olha como a repetição, como é importante, como eles fazem coisas que a gente já faz em sala de aula. E aí isso me demonstra como ela aprendeu de alguma forma o que a gente tentou passar para ela, esse movimento. Lembrando que esses são itens do nosso plano de aula, tá? E aí o próximo item são competências e habilidades mobilizadas na aula, conforme documentos curriculares elaborados pela Secretaria de Educação do seu Estado, definidos a partir das orientações constantes na Base Nacional Comum Curricular. Lembra que eu falei lá, a BNCC? Quando aplicado. Então, a BNCC é o nosso documento nacional. Ele foi elaborado e pensado para a educação infantil em âmbito nacional. Gente, é um documento, e eu acho que quem é professor, independente até que seja da educação infantil, porque ele pega todas as áreas, tá? Ele tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ele é muito bem elaborado, é um documento norteador. Eu uso ele para a vida, gente, para tudo que eu preciso em relação à educação, até dúvidas que eu tenho. Quem puder acessar, acessa, ele está disponível online, você pode baixar ele. Que ele vem dividido assim, ele vem dividido por campos de experiências. Depois, até em outro momento, eu posso trazer esse documento para apresentar para vocês, se vocês quiserem, se tiverem interesse. Ele vem dividido por campos de experiências, ele vem dividido, estou falando para educação infantil, tá? Por faixa etária. E aí, dentro dessa faixa etária, vem falando o que precisa ser desenvolvido para cada faixa etária, o que é esperado para cada faixa etária. Vê como é interessante, que te ajuda a pensar. Eu estou numa turma de berçário. Será que cabe isso que eu estou pensando? Lembrando que também, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, pode mandar e-mail. Professor, na turma de berçário, pensei em fazer. Até antes de escrever o plano de aula, gente. Eu quero escrever sobre tal tema. A senhora acha que cabe? Você acha que cabe? Eu mudo. Tem alguma sugestão para mim? Eu estou aqui para isso. Sintam-se à vontade. Eu não posso fazer o plano de aula para vocês, mas eu posso ajudar dentro desse processo também, de construção dele, sabe? Eu não vou te dar a presta, porque é diferente. Ai, professor, me dá. Não é a resposta. Eu posso te ajudar nesse caminhar. Por que eu estou falando isso para você? Nesse item do plano de aula, a minha sugestão, e eu já vou explicar por quê, a minha sugestão em si é que vocês usem ele. Se tem esse documento, se vocês podem usar ele para tirar os eixos, as habilidades que podem ser trabalhadas, por que você não vai usar? Com ressalva de, se o seu estado, se a sua escola já tem o seu próprio documento, se o seu município, por exemplo, o Rio de Janeiro tem alguns documentos norteadores também, só que eles também são baseados na BNCC. Então, eu usando a BNCC, eu cubro, né, os 2 movimentos. Então, se tem, por que vocês não acessam? Por que vocês não leiam? Por que vocês não usam esse recurso, né? E seu benefício que vai auxiliar dentro desse processo? E já está lá, ele já fala. Então, se é berçário, se é de 0 a não sei quantos meses, tais habilidades precisam ser trabalhadas quando você pensa no corpo, quando você pensa no eu e o outro, que é a identidade. Então, vamos usar essa ferramenta, tá bom? É minha sugestão para vocês. BNCC, depois vocês procuram na internet e deem uma olhadinha nelas. Eu peguei esses eixos
que eu achei interessante, que cabem super bem na atividade que eu pensei. Eu vou ler para vocês verem. Então, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças, deslocar o seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, né? Que é maior, menor, deslocando, para onde você vai, qual é o objeto maior, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Explorar e descrever semelhanças, olha só, e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, textura, massa, tamanho, esse super se encaixa, né? Classificar objetos considerando determinado atributo, como tamanho, peso, cor e forma, e etc. Todos super se encaixam. Vocês precisam colocar todos esses 4? Não, eu selecionei vários, que é para vocês poderem ter uma lógica do quanto tem desse material lá e quanto ele é super acessível e positivo para a gente usar. Então, vocês podem colocar 2 ou 3 no máximo, não precisam colocar todos não, tá? Vamos para o próximo. E metodologia? O que é metodologia? Eu vejo, às vezes, umas coisas no plano de aula, uma coisa super elaborada, que é legal, não estou dizendo que está errado. Mas lembra que eu falei, vamos no simples, o simples dá certo. A metodologia é o como. Como você pensou nisso tudo? Você pensou no que vai fazer, na atividade? Que eu acho que, às vezes, algumas pessoas se emperram aí. Mas como você vai fazer isso? Aí eu estou explicando aqui como eu fiz, que veio lá, ó, lembra lá do início, daqueles 3 movimentos? Observar, registrar e planejar, planejamento. Esse aqui é o como, é só a receita, é a receita do bolo. Como eu falei para vocês também lá, eu vou para o ônibus, eu vou soltar no meu ponto, depois que eu pegar o ônibus, eu vou para a escola. Não vou pegar esse ônibus, está cheio, vou pegar o outro. Aí eu olho o meu horário. Dá tempo de eu ir. Então, é o transcorrer do que você vai fazer. Eu vou explicar o meu. Tendo o caminhão de bombeiros como disparador, lembra do disparador que eu falei? Que é o que vai incentivar, é o início, é a ideia de disparar mesmo, é onde eu vou lançar a minha atividade. Iniciaremos a aula apresentando os diferentes instrumentos que podemos usar para medir, a régua, a fita métrica, o metro e a trena. Com eles, iremos medir o caminhão e um carrinho menor, ambos da caixa de brinquedo da sala. Por quê? Eu já estava observando, esses já eram objetos que tinham lá na minha sala. Deixaremos as crianças manipularem à vontade, tipo, instigando sua curiosidade com perguntas tais. Qual é o maior? Qual é o menor? Qual é o grande? Qual é o pequeno, né? Qual fica no meio? Qual é o médio? Depois, comparamos os nossos tamanhos, que foi o meu, do tio Vanildo e da aluna Maria Letícia, entre os educadores e depois entre os educadores e as crianças, para em seguida medirmos todas as crianças e produzirmos um cartaz coletivo com as respectivas alturas. Nós já fizemos, eu só não trouxe a imagem porque tinha muita fotinho pequena, eu tenho que botar um monte de decoração, eu falei, isso talvez não ia dar para ver direito. E em um momento, sem direcionamento, que eu deixaria eles livres, e intervenção, né, dos educadores, as crianças usarão os instrumentos como desejarem. E foram aquelas fotos que eu mostrei para vocês, que eles mesmos começaram a fazer o movimento de tentar medir. Isso me mostra medir, né, da diferença de tamanho. Cada um tem um tamanho, eles observaram e absorveram de alguma forma, sabe? Isso já é um processo de avaliação, é um pouquinho mais à frente, quando vocês estiverem em sala de aula mesmo, entenderam? E aí, indo já para o finalzinho, ele pergunta quais são os recursos didáticos que eu usei para a minha aula. É isso que você vai descrever aí. O que você pretende usar? É um livro? É uma música? É uma imagem? É um vídeo? Você vai escrever isso. Vídeo da música, cabeça, ombro, vídeo mostrando os animais. Eu vou falar sobre os animais, os sons dos animais. Vou mostrar um vídeo com os animais. É isso.
Vou usar canetinha, foi o que eu usei para fazer o nosso mural, que o nosso mural é sempre coletivo, as crianças estão fazendo sempre com a gente. A régua, a trena, são os objetos, o metro, a fita métrica, os diferentes objetos para comparação que eu peguei lá na caixa de brinquedo, foi isso que eu usei. Então, os meus recursos didáticos. Podia ser um livro, eu usei um livro para eles, contei uma história, a partir da história eu ponho o nome do livro e tal, entendeu? E aí a gente vai... O que é avaliação? Não quer dizer que você vai fazer uma avaliação com os alunos em si. A avaliação, quando a gente pensa em avaliação para a educação infantil, não é prova, não é trabalhinho, que eu digo trabalhinho assim de tentar acertar ou errar. A gente não tem essa lógica na educação infantil. Eu acho que nem mais na educação, né? A gente pensa muito mais qual o processo que o aluno está chegando, onde ele está chegando, qual o caminho, o que eu posso ajudar, o que eu não posso ajudar. É sempre uma avaliação muito mais positiva do que punitiva. Eu acho que isso é uma lógica que a gente já tem que tirar dentro da escola de modo geral, não só da educação infantil. Então, a avaliação na educação física ela é sempre por observação, sempre. Então, e ela é sempre contínua, ela é processual. O que é o processual? Ela é no decorrer do que vem acontecendo no nosso dia a dia. Por isso que a observação é tão importante para a educação infantil. Então, eu vou ler aqui a minha avaliação que eu botei para vocês, que é a minha avaliação diária, tá, gente? Eu uso mesmo em sala de aula. Isso vem até do meu plano de aula mesmo, que eu uso em sala. A avaliação será processual e contínua, acompanhada através da observação do professor, que no caso sou eu, né? Desculpa. Por meio da compreensão e desenvolvimento perante as atividades propostas. É o que eu quero dizer com isso? Eu vou observar. E ali eu vou pensando, quem conseguiu, quem entendeu, quem não entendeu, o que foi preciso? Será que, até eu me avalio também, será que o que eu expliquei realmente chegou às crianças? Então, assim, a avaliação é sempre por observação e... Desculpa. E é isso que vocês vão escrever no momento de avaliação de vocês, tá? E aí nós vemos que é o item final do plano de aula de vocês, ó, a gente foi item por item, que são as referências. No caso aqui, a minha referência que eu uso sempre é a BNCC. E como eu não usei, aí tem uma diferença, vejam bem, no plano de aula eu não usei nenhum autor fora. Na minha apresentação, aquela anterior, eu usei a autora, que depois eu vou até botar a referência para vocês. Eu não quis misturar para não confundir. A referência que está aí é do plano de aula. Então, por exemplo, se vocês usaram um livro paradidático, um livro didático que for, porque às vezes tem escolas que têm livros didáticos para a educação infantil, você tem que colocar ele aqui na referência, tá? Vocês usaram, se basearam num autor, tem que colocar. Se basearam no material que vocês viram online ou consultaram online, tem que colocar de acordo com as regras da BNT, tá bom? E é isso, gente. Vamos etapa por etapa no plano de aula, né? Esse é o meu e-mail de contato, se vocês quiserem. Eu acho que agora é um momento que a gente pode saber se deu para entender, se podem falar a verdade. Tiveram dúvida ou ficaram com mais dúvidas, ou se eu pude ajudar vocês em algum momento, né? Se deu para tirar as dúvidas de vocês também. Se não deu, podem falar, podem colocar as dúvidas de vocês aí. É o momento para a gente trazer as questões. Bom, a gente continua gravando ou eu paro de gravar? Não sei se você está aí ainda. Ô, Bel, eu acho que era legal a gente parar Fala, de amiga. gravar para não ficar muito grande o encontro, você não acha? Eu acho, tá ótimo, porque já tá bastante coisa, né? Então tá, vou parar. Porque depois, né, gente, fica muito longo, né, para ficar É, escutando. tá, parei. Olha,